E vamos lá falar agora que quando uma criança só demonstra dificuldade de se concentrar em uma situação, por exemplo, na escola, pode ser o TDAH? E como distinguir quem tem TDAH de uma criança que é simplesmente muito ativa? Tem como? Tem essa diferença, doutor? Excelente pergunta. Como é que funciona? O manual o manual de diagnóstico de transtornos mentais, ele é bem claro quanto a isso. Para a gente dar o diagnóstico de TDAH, esses sinais e sintomas de hiperatividade, desatenção, eles têm que estar presentes, no mínimo, em 2 ambientes diferentes. Quando acontece só num ambiente, a gente tende a achar que o problema está naquele ambiente. Quando acontece na escola, especificamente, somente na escola, tem algumas estratégias que a gente pode usar para tentar minimizar esses sinais, esses sintomas. Quais seriam essas estratégias? Por exemplo, você colocar a criança sentada na frente, longe de janelas e de portas, de coisas que possam distrair, de chamar a atenção dessa criança. Você combinar com o professor, dele dar algumas demandas para essa criança poder se movimentar durante alguns períodos na aula. Por exemplo, apaga o quadro para mim, ou então entrega esse trabalho aqui para os outros alunos, e ela passa de mês em mês entregando. Isso são estratégias para tentar minimizar esses sinais e sintomas. E em relação à outra pergunta, como é que a gente diferencia uma criança que é só um pouco agitada, porque esse é um comportamento natural da criança, né, de ter uma agitação um pouco maior, de uma coisa, de um transtorno mesmo, né, de desatenção e hiperatividade? A diferença está quando isso traz algum prejuízo para a criança. Se aquela agitação não estiver trazendo nenhum prejuízo, nem social, nem escolar, nem no aprendizado, tudo bem. Mas quando começa a trazer prejuízo, tem queda no rendimento escolar, ou então a criança começa a ter uma dificuldade de se relacionar, porque às vezes ela fica muito inconveniente, ela fala demais e acaba tendo dificuldade de fazer amizades, aí sim a gente pensa em tratar e aí sim se configuraria um transtorno.